Do latim infantes, o termo infância denota aquele que ainda não pode falar. Na Idade Média, a palavra infância passou a ser aplicada para as crianças até 7 anos de idade, quando se considerava que elas começavam a entender o que os adultos diziam. Ainda hoje é nessa idade que elas são apresentadas ao alfabeto e os primeiros anos de vida continuam sendo entendidos como a fase da inocência. Mas esse conceito de criança, que não é somente um adulto em miniatura, mas que deve ser protegida, não deve ser forçada a trabalhar, que é ainda um ser humano em construção, é relativamente recente na nossa história. E é sobre a evolução desse entendimento sobre a infância que a gente vai conversar hoje. A nossa convidada é Bárbara Lisboa Pinto. Ela é historiadora e defendeu a tese Infância no século XIX na Universidade Federal Fluminense. Bárbara, muito obrigada pela sua presença no nosso estúdio. Olá. Eu vou começar por essa tese que você defendeu, a infância no século XIX. Na verdade, eu trabalhei com o menor, as ideologias e as práticas dos tribunais criminais no século XIX no Rio de Janeiro. E esse entendimento... esse tema fez com que eu tivesse que pesquisar sobre a história da infância no Brasil e também a fundo direito, a maneira como esses menores, né, eles eram tratados. E essa conceituação de infância, criança, menor, e isso tem uma relação assim profunda até com a questão da concepção de como o Estado vai perceber a infância, como ele vai lidar em vários momentos ao longo da história. Isso no Brasil, né, Bárbara? Isso no Brasil. Agora, então você já está me trazendo aí uma questão curiosa. A infância, como eu disse até na abertura do programa, até a Idade Média era um adulto em miniatura e que tinha que trabalhar mesmo, que vinha ao mundo justamente para trabalhar, né? Isso. E isso muda muito vagarosamente até o século passado, quando se começa a pensar na criança como um sujeito de direito, né? Sobretudo no Brasil, acho que isso é um marco bem nítido com a Constituição e com o ECA. Como é que você viu isso no século XIX, esse meio termo? Na verdade, essa construção da criança como um adulto em miniatura, isso está muito relacionado a uma das teses que foram abraçadas aqui no Brasil, que é de Philippe Herrier, que tem uma obra que é a História Social da Criança e da Família, onde ele vai fazer um estudo das sociedades modernas e vai trabalhar com essa emergência da vida privada e de um espaço onde a infância vai ser percebida com um novo olhar. Agora, essa tese, é claro, os estudos sobre a infância fora do Brasil, né, tiveram vários, mas aqui os historiadores, os pesquisadores de um modo geral, tiveram uma grande... passaram a abordar esse assunto tendo como referência o Philippe Herrier. Agora, a partir dos anos 2000, já há algumas revisões sobre seus críticos também, e então já estão sendo feitas novas leituras, né? Mas essa própria história da infância, essa maneira de pesquisar a infância, a preocupação com o estudo da história da infância, ela não começa com os historiadores, mas pela historiografia a gente pode colocar o final dos anos 80 e início dos anos 90. Bem recente, então, né, bem Bárbara? recente os estudos sobre infância, até porque tem toda uma relação com o próprio contexto social e político que o Brasil estava vivendo naquele momento, né, nos anos 80, fim dos anos 80, né, a Constituição Cidadã, nova LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o período de redemocratização do Brasil e a partir desse processo de redemocratização, há uma preocupação em pensar a cidadania. E nesse pensar a cidadania, surgem esses temas que até então eram tidos como problemáticos dentro dessa... E nem tão importantes, talvez, né? Vamos falar de criança, vamos falar de tantas coisas mais importantes. Né? Ao mesmo tempo que estava sendo elaborada, né, a Constituição, foi o centenário da abolição da escravatura e começa também uma campanha em relação
a maneira de ver a criança, né? Tem um movimento que vai culminar com o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, a partir daí, abre-se também esse espaço para os estudos na área da infância e pela história. Agora, eu comentei inicialmente sobre a questão da criança vista como uma mão de obra e muitas vezes vir ao mundo com essa perspectiva dos pais de auxiliar nessa mão de obra. Em que momento se começa a pensar que a criança não somente não deve ser colocada, exposta ao trabalho infantil, mas também que ela deve ter infância, ou seja, vamos pensar pedagogicamente, vamos pensar psicologicamente. A psicanálise, ela influencia em alguma coisa na hora que você começa a dizer que o que se tem ali naquela fase da inocência pode ser levado ao longo da vida? Como eu disse, a preocupação, tanto a psicologia, os estudos de psicologia e pedagogia, eles começam a buscar um pouco da história da infância até para poder também compreender melhor quem é essa criança, o que é essa infância. Ela já sente, né? Não é Mas essa sentimento já está aí, né? Essa preocupação é muito recente. E realmente é fruto, porque é fruto mesmo desse repensar da cidadania. É importante frisar que esse estudo da infância, essa preocupação com a criança, tem a ver também com essa nova maneira de se pensar cidadania. Enquanto não se tem esse conceito amplo de cidadania, a criança fica muito restrita às questões disciplinares, à questão do trabalho, e não há esse espaço, né? A infância termina quando termina a inocência? Na verdade, quando nós pesquisamos, né, sobre a infância, como eu coloquei inicialmente, a infância é uma construção cultural. E ela vai ter vários significados ao longo, então vai ser muito peculiar ao momento histórico que está sendo vivenciado e também as questões sociais presentes, né, em cada cultura. Então, falando em momento social, trazendo então a infância para o momento presente, hoje a gente tem uma inversão de valores, isso começa também a ser discutido, né? Sim. Citando Tânia Zaguri, os adultos antes sentavam à mesa principal, as crianças tinham uma mesinha específica ali, os pais se serviam primeiro, as crianças se serviam em seguida. Hoje há uma inversão de valores, ela até inclusive cita no livro dela, Limite Sem Trauma, que os pais ficam com o osso da galinha e as crianças ficam com o peito. Essa inversão de valores, historicamente, leva ao quê? Eu acho que... Há um exagero nisso? Eu acho que nós tendemos sempre a ir para o oposto, né? No caso, nós tivemos esse período, né, de redemocratização e toda essa emergência de leis que garantissem a cidadania, que estendessem os direitos aos amplos segmentos da sociedade. Só que também lidar com o novo é sempre muito difícil, né? A gente pode cair também no extremo de achar, como há toda essa discussão, o Estatuto da Criança e do Adolescente não atende às nossas necessidades, ele só tem direitos, não tem deveres, e a coisa não é bem por aí. A lei, quando ela é elaborada, é pensando naquilo que se deseja para uma sociedade. Agora, como trazer essa aplicabilidade, isso é uma construção que, aos poucos, a sociedade tem que ir buscando caminhos para conseguir se atingir aquele ideal. Eu não sei se eu vou até me repetir, talvez, na minha colocação, mas eu queria só, para mim não ficou claro assim, os anos 80, então, são fundamentais na criação de leis específicas para as crianças, ou ainda no século XIX você já observou a existência disso para as crianças e adolescentes? Sim, já existiam, sim. O que eu estou querendo colocar é a maneira como o Estado e a sociedade vai lidar com a questão da cidadania. Porque quando nós tratamos do século XIX,
nós temos a formação do Estado republicano. Nós tivemos uma sociedade imperial, monárquica e escravista. Então, com o fim da escravidão, com o fim da monarquia, existe toda uma preocupação do Estado, dessa sociedade, em formar uma identidade nacional, formar uma nacionalidade e pensar nesses ideais do que seria um Estado republicano, né? E o interessante é que, no campo jurídico, uma das primeiras obras que começam a tocar na questão do menor, que eu ainda vou fazer uma distinção aqui, o que vem a ser o menor, né? É uma obra de Tobias Barreto, de 1880, que se chama Menores Loucos. E ali foi uma das primeiras obras onde há uma discussão sobre o menor, né? Uhum. E a questão também da imputabilidade, a questão qual seria a melhor idade para se atingir a maioridade e a imputabilidade, né, no caso. Só que nessa virada, né, desse início, né, do Estado republicano, nós temos uma série de questões históricas que são muito relevantes até para pensar na infância, como a abolição da escravidão, um novo regime, o regime republicano, e junto com isso, novos códigos, né? Interessante é que o Código Penal ele é elaborado primeiro do que a Constituição. O Código Penal é de 1890 e a Constituição de 1891. E começam essas discussões que sobre os direitos de cada um na sociedade, sobre os direitos, né? Não só das crianças, mas sim, de toda a sociedade, né? Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, ocorre também um aumento da repressão policial. Por incrível que pareça, há um aumento dessa repressão policial, mas é um momento onde o Estado começa a assumir, pelo menos, esse discurso de pensar a infância, de adotar políticas públicas voltadas para a infância, né? E junto com todas essas transformações, a participação dos juristas em congressos internacionais sobre infância, aqui no Brasil também, logo no iniciozinho do século XX, nós temos um congresso sobre a infância. Quer dizer, a abertura há uma abertura da discussão. A República traz, então, uma discussão também de cidadania Sim. e direitos, só que num outro contexto. Agora, eu vou te segurar um pouquinho, Bárbara, Sim. porque a gente vai fazer um intervalo. E na volta você vai me trazer essa conceituação do menor e também em que medida a percepção do trabalho infantil como uma agressão à infância auxilia ou é resultado de toda essa discussão que se faz a partir do olhar sobre a criança. A gente faz um rápido intervalo, mas volta já. E você não sai daí. Estamos de volta conversando sobre a infância ao longo dos séculos com a historiadora Bárbara Lisboa Pinto, da Universidade Federal Fluminense. Bárbara, eu te interrompi no finalzinho do bloco anterior, a gente estava falando sobre a percepção da criança também como cidadã de direito, que foi bem sutil ainda no início do século passado. Agora, em que momento se começa a perceber que o trabalho infantil é uma agressão à infância? Isso é uma consequência desses valores que foram surgindo, ou isso se coloca como uma pressão para gerar esses valores também? Eu acho que, na verdade, isso foi uma consequência de todos esses debates sobre a infância ao longo desse período do final do XIX e início do século XX. Porque até mesmo pensar o que é menor e o que é infância, né? Nós historiadores, quando trabalhamos com o conceito de infância, pensamos a infância como a partir do momento em que há uma percepção
em que existe uma idade diferenciada, onde existe uma necessidade de amparo, de proteção. Então, os discursos mesmo do Estado, né, ao longo dos séculos, ele não enfoca a infância, e sim trata da questão da idade, onde deve ter algum tipo de cuidado ou assistência, mas isso ainda não é um conceito no sentido de... não é um amadurecimento, não é uma definição. Né? Alguns historiadores que começaram a tratar do tema da infância nos anos 90, passaram a afirmar que a denominação menor seria para as crianças de famílias pobres, das classes menos abastadas, né? E o termo infância estaria ligado às crianças, né, de uma classe social, crianças de famílias mais abastadas, né? Então, só que até esse tipo de percepção conceitual, nós temos também que tomar um certo cuidado, porque quando se trata de história, a gente tem que perceber as mudanças de determinados períodos e não generalizar, porque até mesmo em alguns estudos sobre educação, por exemplo, na corte, o Estado traz em seus discursos o uso do termo infância pobre e não menor. Uhum. Né? Mas já no século XX, início do século XX, final do XIX, passa a ter essa denominação menor carente, menor abandonado. Então, ainda no início do século passado, já se tem essa conceituação? Já tem esse tipo de conceituação. Né? Então, nós trabalhamos, na verdade, com esse conceito infância, para entender justamente que período é esse, quando o Estado e a sociedade, de um modo geral, percebe essa diferença entre a criança e o adulto. Né? E o menor, na verdade, é uma categoria construída com toda uma ideologia própria do Estado e com concepções bem específicas, porque está relacionado à questão das capacidades, tanto civil e as questões também da imputabilidade. E o abuso infantil entra também nessa evolução a partir dessa percepção das capacidades? Sim. Como é que evolui esse conceito de abuso infantil, que não é somente abuso sexual, né? Um abuso infantil em todas as suas dimensões, né? Também evolui nessa... paralelamente? Isso evolui com a própria construção do Estado republicano. Acho que a partir dessa construção do Estado republicano é que começam essas discussões. Mas, tanto que o abuso, ele estava presente nessa sociedade, mas o Estado não assumia esse tipo de discurso, né, de combate ao abuso infantil. Por isso que eu digo que ele é muito recente. Uhum. Até porque, as discussões, a questão da infância, por exemplo, nos tempos coloniais, já começa, do abuso já começa desde da vinda das crianças para o Brasil. Muitas crianças eram recrutadas em Portugal e eram colocadas nos navios e sofriam para trabalhar. Então, as famílias recebiam uma contribuição e mandavam suas crianças para os navios para vir morar na colônia. Tem um livro bem interessante que fala exatamente desse tipo de ocorrência, que é o Vermelho Brasil, que mostra duas crianças que viriam exatamente dessa forma, né? Ou seja, estariam passando fome em Portugal e os pais mandavam com toda essa perspectiva de que a criança teria alguma oportunidade com a corte, né? Isso. E essas crianças sofriam abusos nessas embarcações. Tinha um trabalho explorado, porque elas tinham que servir, ajudar nessas... Mas isso era tido como uma coisa muito comum, né? Afinal de contas, elas eram pobres, então tudo bem. Isso era comum.
Então, os historiadores que tratam do Brasil colônia tratam justamente dessa questão da assistência à infância e algumas questões também relacionadas à educação, que tem nos jesuítas, né, o seu início. Então, há essa preocupação, mas essas crianças, né, que são educadas, principalmente as crianças indígenas, né, pelos jesuítas, elas têm uma finalidade, né, que é preparar, além de catequizar, né, preparar para esse contexto da colonização e para o trabalho. E no Império isso não modifica muito, porque no período imperial, né, com a construção, né, do Estado Imperial, nós temos a escravidão e também um pensamento dicotômico, né, trabalho versus ociosidade, ociosidade levaria à criminalidade. Então, a criança pobre, ela tem que ser educada para que ela possa trabalhar, né? E não ser mais alguém nos índices. Ela tem que ser alguém produtivo. Tem que ser alguém produtivo. Então, há uma preocupação com essa questão, porque essa ideologia do trabalho, ela está muito presente, tanto no Império, né, quanto no início da República. Bom, e aí fazendo uma viagem agora no tempo, daqui para os anos 80, a gente tem o filme Pichote, que me parece que também traz um choque de realidade ali naquele momento, né? Assim, vem nessa contextualização de tempo que você passou também, de redemocratização e de olhar a criança. Esse tipo de literatura ou cinema que traz essa realidade, que expõe a realidade do menor abandonado, traz um desvio na história, fortalece essa percepção de que a criança precisa ser atendida? Acredito que sim, tanto que não é à toa que os juizados modificam, né, com o estatuto passam a ser, em vez de ser juizados de menores, né, juizado, né, da infância e da juventude, até porque o menor ele acabou sendo uma categoria que fazia referência a essa infância discriminada. É a infância que tem que trabalhar, é a infância abandonada, essa infância a juventude que comete crimes. Então tem uma percepção. Eu acho que a importância desse momento, né, do início dos anos 90, está muito relacionada a essa construção desse novo olhar, né, de pensar. E esse acho que é o primeiro passo para mudanças efetivas. E eu acredito que tem muitas coisas ainda que precisam ser modificadas, né? A gente tem uma legislação, mas a aplicabilidade, a prática ainda é muito diferente, a realidade ainda é muito diferente. Elas ainda não são historicamente perceptíveis, né? Ainda não são, mas é fundamental que haja uma reflexão por parte da sociedade, a partir do momento que se tem esse tipo de acesso, isso já mostra uma mudança de comportamentos, de atitudes, uma cobrança do Estado em políticas públicas efetivas que tragam também esse resgate do jovem, principalmente na questão, né, hoje há toda essa discussão sobre a diminuição da maioridade penal, e a grande questão não é a idade, mas fazer com que a lei realmente tenha a aplicabilidade, né? As instituições... Interessante você estar trazendo isso, porque em termos históricos, né, os historiadores geralmente consideram a história até 30 anos atrás, é mais ou menos isso, né? Ou seja, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda não atingiu o seu momento histórico. Ou seja, sim. Historicamente você ainda não pode perceber uma mudança firme na sociedade por conta do ECA, né? Agora, você percebe diferenciação de gêneros na história das crianças? Também, mas eu acho que ainda, por isso, como os estudos ainda são recentes, né, tem 20 anos para cá, um estudo mais efetivo, teses sendo feitas sobre infância, eu acho que é um campo onde ainda merece muito cuidado, muito estudo, muita pesquisa. Ainda tem muitas coisas que podem
ser explorada. E não à toa, né? Se tem esse número de teses que começam a surgir a partir dos anos 80 e 90, né? Isso. E, na verdade, até mesmo esses trabalhos que surgem nos anos 90, eles surgem enquanto coletâneas de artigos. Então, teses mesmo só já no final dos anos 90. Então, alguns historiadores que tratavam dessa questão de família, assistência, eles começaram a escrever artigos, mas ainda precisamos de muitas pesquisas, né? E até perceber também que até a gente chegar no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem toda uma construção de discussão que já vai há mais de um século. Esse afinal, eu friso muito esse final do século XIX, é porque essas primeiras discussões vão culminar no primeiro Código de Menores, que é o Código Melo Matos, em 1927. Mas nesse código, nós temos depois, em 1979, outro Código de Menores, mas o que se percebe é que há uma diferença de não pensar a criança como um sujeito de direitos, né? Como um cidadão. Isso só vai acontecer realmente bem recente. E sim, né? Como alguém que precisa de norma e disciplina. Eu acho que isso vem evoluindo e acredito que a gente encontra aí um meio termo entre aquela colocação que eu fiz sobre o limite da criança, o aproveitamento do espaço pela criança, né? E eu acho que a evolução, até esses estudos todos sobre a infância que vêm surgindo, vão auxiliar nisso. Agora, é importante a gente até saber que elaborar esses códigos foi um processo importante até a gente chegar nesse Sim, uma coisa acaba levando a outra, né? Os É. estudos acabam auxiliando nisso. Sim, né? sim. Bárbara, olha, muito obrigada pela sua presença no nosso estúdio. Foi um prazer. Acho que é assunto aí para 2 séculos de programa. Muito obrigada. Tá bom, obrigada a vocês. E obrigada a você que acompanhou o Sala de Convidados Entrevista. Se quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Você também pode enviar comentários para canal@fiocruz.br. A gente fica por aqui e eu espero você no próximo programa. Até lá!